Então, toda a nossa funcionalidade vai se basear em estruturas condicionais, utilizando if, elif e else. Então, a primeira verificação que a gente vai fazer nesse nosso método ação botões será se o texto que está vindo por parâmetro é diferente do sinal de igual. Ou seja, o usuário ele ainda não quer o resultado, ele está inserindo a expressão para a sua conta. Dentro desse if, a gente vai fazer a lógica. E antes de começar a fazer a lógica, nós vamos avaliar se o texto ele não está em dígitos. Ou seja, a gente está verificando nesse segundo if se o texto que está vindo por parâmetro ele não está nessa lista de dígitos especiais. Isso porque esses dígitos especiais eles vão precisar de tratamentos especiais utilizando essa biblioteca math. Então, voltando aqui, se o nosso texto não necessitar de um tratamento especial, nós vamos somente colocar esse texto no display para a criação da expressão. Então, nós vamos invocar o nosso display, o objeto que tem o nosso widget entry, e vamos inserir um texto. Então, a gente vai utilizar o método insert. Esse método ele precisa de dois valores dentro desse parênteses. O primeiro é onde que nós vamos inserir o texto. Então, você pode colocar 0, que é no início de tudo, à esquerda, ou você pode colocar o end, que é no final, à direita de toda a string que já existe nesse output. E em seguida, nós vamos colocar qual que é o valor que vai ser inserido nessa entrada de dados, que no caso é a tecla que o usuário pressionar, que é o texto. Então, somente para mostrar para vocês como que funciona esse método insert, eu vou executar o nosso código e vou pressionar as teclas que não necessitam de tratamento especial, ou seja, eu vou pressionar as teclas dessa coluna para cá. Então, por exemplo, eu vou apertar o 2, mais 6, menos 5, e vocês podem ver que toda a string ela vai concaternando à direita da anterior. Se eu inverter de end para 0, a ordem será inversa, porque a string vai concatenar à esquerda. Então, 5 mais 4 saiu ao contrário, ele foi para a esquerda, podendo influenciar e muito no resultado final. Bom, se o texto ele estiver em dígitos, então, se não for essa condição, nós vamos criar um tratamento especial para cada dígito que existe nessa lista. Então, vamos começar pela raiz quadrada. Então, se o texto for igual à raiz quadrada, nós devemos calcular a raiz quadrada do que existe no nosso display. Então, primeiramente, nós devemos utilizar o método insert, porque a gente vai inserir um valor dentro do nosso display. E nós vamos utilizar ainda o end, para ele concatenar à direita de toda a string que já existe. E o valor que a gente vai passar aqui será a raiz quadrada do que existe no nosso output. Então, nós devemos adquirir o valor que está escrito no display. Para isso, a gente já viu, nós devemos utilizar o objeto, que é o widget entry, e utilizar o método get. E salvar tudo isso em uma variável que eu vou colocar o nome valor. Além disso, se vocês se lembram, quando a gente utiliza o método get, a informação vai vir em formato string. Logo, é necessário a conversão para float ou para int desse valor que está vindo na nossa entrada de dados. Agora que a gente tem esse valor salvo em uma variável, nós podemos utilizar a nossa biblioteca math para realizar a raiz quadrada. Então, escrevemos math.sqrt, que se trata da raiz quadrada, do nosso valor. Executando o nosso código, vocês vão ver que se eu fizer, por exemplo, a raiz quadrada de 25, esse foi o valor calculado, porém o valor anterior da entrada anterior continuou no nosso display. Então,
antes de inserir no nosso output, eu vou limpá-lo. Então, eu vou colocar self.output e como existe um insert, também existe o método delete. E aqui nós devemos dizer de onde que nós vamos apagar até onde. No caso, de 0, que é o início, até o final de toda a string que existe no nosso display. Se eu executar novamente e fazer, por exemplo, a raiz de 36, vai retornar o valor e vai apagar a informação anterior que estava no display. Porém, nós temos várias condições ainda para fazer. E todas vão seguir essa ideia. Nós vamos adquirir o valor, limpar o campo e, por último, dependendo de qual for a operação, inserir no nosso display. Ou seja, essas 3 linhas de código elas vão se repetir a cada condição especial que a gente vai ter na nossa calculadora. Se a gente está repetindo o código, quer dizer que a gente pode aproveitar esse trecho. Então, copiando isso daqui, vamos criar uma função que eu vou colocar o nome como addValor. Esse addValor, como ele está numa classe, ele vai ter que utilizar o self. E em seguida, nós vamos colocar um segundo parâmetro chamado valor. E aqui dentro, a gente vai colocar esse código, porém de uma forma mais generalizada. Logo, ao invés de calcular a raiz quadrada ou qualquer outra operação, nós só vamos inserir o valor que está vindo daqui. Então, nós podemos apagar essa linha. Agora que a gente tem esse método, a única coisa que nós devemos fazer nessa linha é invocá-lo. Então, self.addValor, e nós vamos inserir o math.sqrt de self.output.get. E não se esqueçam de utilizar um conversor, porque a gente não pode fazer contas com string. Então, não se esqueçam de colocar float ou int. Executando o código, vocês vão ver que tudo vai funcionar normalmente como o esperado. Como nos resta ainda 9 operações especiais, que cada uma vai ter que ter um comportamento diferente no nosso código, eu vou copiar todo o código que eu já tenho pronto e vou colar aqui todas as estruturas condicionais. Então, colando o trecho no nosso código, vamos ter algo parecido com isso. E voltando a nossa atenção especialmente para as funções trigonométricas, vocês podem ver que, além de calcular a função trigonométrica com base no valor que existe no display, nós também multiplicamos pelas variáveis que a gente definiu aqui em cima e que também podem ser mudadas nessa função aqui de baixo. Logo, todo esse trecho ele vai poder ser alterado a qualquer instante pelo usuário. E para isso, nesse método ação-botões, nós precisamos acessar o valor que existe nas variáveis que estão fora do escopo da nossa classe. Para isso, nós utilizamos também o global. E a última coisa que a gente tem que fazer, a última estrutura, será caso o usuário apertar a tecla igual da nossa calculadora. Então, se o texto for diferente de igual, a gente tem tudo isso. Caso contrário, else, nós vamos adicionar o valor utilizando o nosso método addValor, sendo o eval de self.output.get. Esse eval, ele nada mais é que uma função pronta do Python que adquire uma expressão no formato string e calcula. Então, se a gente inserir 4 mais 4, esse eval vai pegar a string que a gente está colocando aqui e calcular 4 mais 4 e nos retornar 8. E esse 8 será passado para o nosso método addValor e esse valor será inserido no nosso display. A última coisa, antes de executarmos o código, se vocês perceberam, eu não apliquei nenhum método de posicionamento no meu botão. Então, aplicando o método grid, eu vou posicioná-lo na linha 0 e na coluna 1. Agora, executando o nosso código, vocês vão ver que está tudo funcionando. Se eu clicar nesse botão, que foi o que eu acabei de posicionar, vai mudar para graus e agora para radianos. Então, realizando qualquer conta, por exemplo, 4 ao quadrado, nós vamos ter o 16. Podemos realizar também
a raiz quadrada, limpar utilizando esse C, e também fazendo contas mais comuns, por exemplo, multiplicação e apertando o sinal de igual, nós vamos ter o resultado esperado. Assim como as trigonométricas, se nós fizermos seno de 0,5, esse é o resultado em radianos. Convertendo para graus, 0,5 seno, esse será o resultado. Esse foi o primeiro projeto desenvolvido. Todo o código usado para criar essa calculadora estará disponível para estudo no GitHub. Obrigado pela atenção e até o próximo projeto.